A partir de agora, vamos viajar pelo mundo, vamos estudar os contextos geopolíticos, porque está chegando Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial, com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional no ar, por isso é hora de receber e de se conectar com o professor Norberto Salomão. Professor, seja muito bem-vindo a Sagres. Tudo bem? Olá, Vinícius, tudo bem? Como sempre, uma satisfação grande estar nesse encontro aqui da quinta-feira para a gente refletir um pouquinho sobre o cenário internacional. A gente sempre escolhe um tema que a gente acha relevante ou que tem mais relação, e nessa semana não tem como, né? Os 100 dias, os 100 primeiros dias da administração do governo Joe Biden, que faz uma mudança significativa, né? E é um prazer sempre grande estar falando com você e com todos aqueles que nos acompanham. Muito bom, professor. É sempre um prazer acompanhá-lo aqui e sábado no nosso podcast no sagresonline.com.br. Professor, o tema de hoje é Joe Biden, mas uma coisa me chama a atenção, que eu queria fazer a provocação no início aqui da nossa programação, que é o seguinte: por que 100 dias? Pois é, uma boa provocação, né? 100 dias é porque no governo do Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente eleito em 1933, também pelo Partido Democrata, e que tinha que resolver um abacaxi, né? Que eram os efeitos da crise de 29. Inclusive, quando houve a crise de 29, muita gente às vezes se confunde e acha que o presidente que estava quando da crise de 29 era o presidente Roosevelt do Partido Democrata. Não. O presidente era o presidente Hoover, o Hoover, que era do Partido Republicano, que apostava numa linha liberal e, portanto, não adotou medidas muito incisivas. Acreditava que o próprio mercado se autorregularia. Moral da história: nas eleições de 1932, o presidente Herbert Hoover não conseguiu se reeleger. O eleitorado culpou a administração do Partido Republicano pela crise em 29 e quem venceu as eleições foi o candidato pelo Partido Democrata, como é democrata também o Joe Biden, né, do Partido Democrata, o presidente Franklin Delano Roosevelt. E aí, já nos primeiros 100 dias de governo, ele teve que estabelecer uma série de medidas que pudessem recuperar a economia dos Estados Unidos. Então, ficou esse marco. Mas, Vinícius e todos aqueles que nos acompanham, a gente pode voltar um pouquinho, talvez, lembrando lá do século XIX, do Napoleão Bonaparte, quando ele fugiu da primeira prisão que ele teve na ilha de Elba e retornou para a França e ficou apenas 100 dias no governo. Foi o governo dos 100 dias de Napoleão, e aí, ao final, ele não conseguiu superar todo um processo muito complexo contra ele, contra o seu governo, e acabou derrotado na Batalha de Waterloo, após esse curto período de 100 dias, quando ele retorna ao poder. Então, são essas referências históricas aí para os 100 dias, mas no caso do Biden, lá nos Estados Unidos, a referência realmente é o governo do Roosevelt. Para o Napoleão não é muito bom esses 100 dias, mas para o Biden não foi bom ou não? Para quem? Para o Biden. Para o Biden. Para o Biden, né? Assim, para o Napoleão não foi tão bom. O Roosevelt iniciou a cultura dos 100 dias. Isso. Né? Isso. E os 100 dias do Biden, como foi? Pois é, o Biden completa, né, os seus 100 dias de governo no dia 30 de abril, agora, amanhã, na sexta-feira, né? E, bom, como foi? Foi bom, foi ruim? Foi complexo, no mínimo complexo, né? Porque ele teve que adotar uma série de medidas numa postura e uma política totalmente diferente da do seu antecessor, que foi o Donald Trump. E ele já havia falado isso em campanha. Então, ele teve que atuar fortemente no processo de vacinação, conciliar a questão da vacinação com a questão econômica, né, com o processo de crise econômica, e aí, já nesses primeiros dias, ele já vem com uma política bem incisiva no aspecto social, né? Libera 1,9 trilhão de dólares para a economia, tem que combater a pobreza e o desemprego nos Estados Unidos, então ele propõe mais 2 pacotes econômicos, um de 2,3 trilhões de dólares para infraestrutura
e para a questão do meio ambiente, e um outro agora de 1,8 trilhões, isso depende, 1,8 trilhão de dólares, mas isso depende da aprovação do Congresso para a educação, para creches, para a questão dos imigrantes. Então, é uma política muito forte nesse sentido. A outra questão é em relação à política externa, né? O Biden vai ter que reverter questões como a política de imigração, que era do Trump, ele já reverteu um monte de questões, mas, por outro lado, tem um desafio. Como o governo do Biden é um pouco mais flexível, houve um aumento do número de imigrantes na fronteira com o México. Então, ele está tendo sérios problemas para lidar com isso, né? A coisa não é muito fácil. E ainda nesse campo da política do Biden, da sua política externa, ele vai ter que lidar com as questões com o Putin da Rússia, né? Que ele inclusive chamou de assassino numa das entrevistas recentes que ele deu. Ele já realizou nesse mês, ao longo desse mês, sanções contra a Rússia, em virtude da interferência da Rússia nas eleições de 2020, no ataque cibernético de hackers russos, e a questão da Ucrânia. Na questão do Irã, ele mantém uma política de sanções ao Irã até que o Irã reverta a sua política de enriquecimento de urânio. Esse é um outro desafio, né? Lidar com essa questão do Irã. Na questão da China, né? A questão da China com Taiwan, a questão da China com Hong Kong, a questão da competição, da competitividade com a China no mercado internacional, e, finalmente, aqui com o Brasil, né? Na política do presidente Jair Bolsonaro, que foi francamente favorável à reeleição do Trump, falou que ele mal esperava, né? O Bolsonaro disse que mal esperava o momento do Trump ser reeleito, porque ele, com a graça de Deus, queria estar na posse do Trump reeleito. O Eduardo Bolsonaro fez campanha aberta, né, para o Trump, mas não deu, né? A postura vai ser a do Biden, que é uma postura mais voltada para uma política social, para uma retomada com os organismos internacionais, como a OMS, como a Cúpula do Clima. Então, o Jair Bolsonaro está tendo que se adequar, pelo menos no discurso, mas não é o que tem acontecido na prática. Então, o discurso do Bolsonaro tem sido bem diferente da prática, e o Brasil está numa posição muito segregada dentro dos organismos internacionais, né? É isso. Ainda relevante a questão das armas, né? Da política de armas nos Estados Unidos. O Biden tem um desafio muito grande, que é tentar aprovar no Congresso legislações que limitem o porte de armas de grande porte, e também as chamadas armas fantasmas, viu, Vinícius? É um kit de armas que você compra, chega pelo correio, e você pode montar a sua própria arma de fogo. E ela não tem registro, então isso dificulta muito um rastreamento dessa arma caso haja algum crime. Quer dizer, um problema seríssimo aí que o Biden tem que enfrentar. Fora isso, nós tivemos o discurso dele nessa noite de quarta-feira, eu acompanhei aí até o final, e já uma coisa muito inédita, né? Primeiro, sempre esse discurso do presidente é feito com os presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara dos Representantes. E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os dois representantes são mulheres, sendo que uma das mulheres tem uma descendência africana. Então, isso é inédito lá nos Estados Unidos, nesse discurso. E nesse discurso, o Biden reafirmou o seu compromisso em combater a discriminação racial, o racismo estrutural, em realizar uma política mais abrangente social, em aumentar tributos para os mais ricos, e ele diz que não é perseguição, isso seria uma questão de justiça social. Então, de certa forma, o que a gente tem é uma superação daquela política liberal iniciada com Ronald Reagan. De certa forma, a gente está tendo aí um neo-keynesianismo, ou uma nova política do welfare state, do Estado do bem-estar social, indo na contramão do discurso neoliberal ou de políticas neoliberais. E aí, Vinícius, eu me coloco à sua disposição
para as suas perguntas. Não, ir avançando aqui. 2 pontos chamam bem atenção nesses 100 dias, né? Quando o Biden propõe 100 milhões de vacinados, ele já chegou a 96 milhões, né? Isso. Então, de primeira e segunda dose, então, assim, 96 milhões. E se não chegar a 100 até amanhã, mas só de ter chegado muito próximo já é uma grande vitória, né? É um número muito expressivo de vacinados nos Estados Unidos. E um outro item, essa questão dos empregos, professor. Estava vendo uma reportagem lá acho que foi do New York Times, sobre essa questão dos 100 dias, todo mundo... Não, mentira, é da Reuters, é uma matéria da Reuters. E esse projeto de estímulo à economia, o Joe Biden comemora 1 milhão de empregos novos gerados no mês de março. E aí, eu, um apaixonado dos números, do jornalismo de dados, aproveitando que o CAGED foi divulgado na quarta-feira, professor, resolvi comparar os dados do CAGED do mês de março com o CAGED dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o saldo é positivo de 1 milhão de novos empregos. O Brasil teve um saldo positivo de 184 mil. Então, é uma demonstração... É uma diferença gritante. E assim, é um exemplo, e me assustou no CAGED brasileiro, nós temos um estoque de vagas de trabalho de 40 milhões de vagas. Então, me chamou muito a atenção e realmente, se não houver uma política, uma estratégia de fomento da economia, a economia sozinha não vai se autorregular, vou usar a sua expressão lá, e aí o Bolsonaro corre o risco de ser um Hoover. Isso, corre um sério risco. E nisso que você está falando, além desse 1 milhão de novos empregos, é bom lembrar que a economia teve um crescimento de 7%. Então, um crescimento extraordinário, ainda mais no momento de pandemia. Então, para aqueles que falam que o Estado não tem que interferir, que deve privatizar tudo e tal, quando é possível, em setores localizados estratégicos, sim, a privatização, realmente não tem que haver aí essa interferência excessiva do Estado. Mas em quadros de emergência como esse, a interferência do Estado não só é bem-vinda, como necessária. Né? E o auxílio econômico, o Estado tem que gastar. Infelizmente, o Estado vai ter que gastar. Quem pode pagar mais tributos vai ter que pagar mais tributos. Quem precisa de recursos vai ter que ter uma política de assistência. Agora, veja bem, viu, Vinícius? Vão ocorrer críticas profundas ao Biden e as comparações entre o que o Biden está fazendo agora, nesses primeiros 100 dias, e vai continuar realizando, né, vai ser muito comparado com aquilo que foi feito na década de 30 pelo presidente Roosevelt, que também é do Partido Democrata. E todos nós vamos observar, quem estiver atento, nós vamos acompanhar que o Biden vai tentar fazer essas reformas o mais rápido possível, enquanto ele ainda tem maioria no Congresso, e talvez até para manter essa maioria. Né? Porque justamente na metade do mandato do presidente, você tem eleições para o parlamento dos Estados Unidos, para o Congresso. E, de certa forma, isso pode ser ou uma confirmação positiva do governo vigente, ou pode ser uma desaprovação. Bom, na maneira que ele está fazendo, ele vai angariando importantes votos ali da comunidade de afrodescendentes, de nativos, de imigrantes, de pessoas que estão desempregadas. E muita gente se ilude, né, Vinícius, achando que nos Estados Unidos não há pobreza. Eu coloquei nas imagens aí que a gente colocou, inclusive uma imagem muito interessante, uma pessoa daquelas que pegam um carrinho de supermercado, vão catando latinhas e moram nas ruas, né, os homeless, os sem-teto lá nos Estados Unidos. Isso, essa imagem, que legal. E aí a pessoa está dormindo coberta com a bandeira dos Estados Unidos. Então, uma imagem bem emblemática, né? Então, muitos vão criticar o Biden dizendo que ele está criando uma política assistencialista e que isso quebra o Estado. É lógico que essas políticas têm que ser bem dosadas, mas elas são muito importantes para a manutenção de empregos, para a manutenção do poder de compra, para a manutenção do consumo.
para a manutenção dos negócios e para que os Estados Unidos possam se garantir e ter algum nível de competitividade num momento tão estranho como esse que a gente está vivendo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima quinta aqui na nossa programação e sábado tem Sagres em Tom Maior aí na programação do Sistema Sagres. Sagres Internacional. Sagres Internacional. Né? Nas quintas, o Sagres em Tom Maior, é isso. Sempre agradecendo aí a todos aqueles que trabalham no Sistema Sagres, estão aí nos bastidores e colaboram que a gente possa levar esse nosso trabalho à frente. Agradecimento a você, Vinícius, sem o qual nós não poderíamos fazer esse trabalho. E pode me explorar aí à vontade, né? Se você quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. Não sei se o nosso tempo está estourado. Não, o tempo já era. Mas é isso. Já era. Um abraço a todos, muito obrigado. Continue nos acompanhando. Grande abraço. Combinado, então. Esse é o professor Norberto Salomão, especialista em geopolítica, coprodutor, né, produtor, co-apresentador do nosso podcast Sagres Internacional. É uma aula a cada episódio. Você pode ir lá no Sagres Online e acompanhar todas as edições e também tem disponível nos principais tocadores de podcast.